Um convite à felicidade. O Senhor nos convidou para irmos a um retiro. E saímos de lá felizes. Amém? Felizes com as palavras que recebemos, através dos irmãos, que o Senhor deu aos irmãos. Cheguei a copiar na minha agenda 8 folhas da agenda da palavra dos irmãos. Uma bênção. E o Senhor sempre está nos convidando à felicidade. Estamos aqui nesta noite, é um convite à felicidade. Mas é uma felicidade que parte do nosso interior para fora. Não é uma felicidade que vem do exterior para dentro. A felicidade que parte do nosso interior para fora é a felicidade verdadeira. É a felicidade que o Senhor tem nos dado. E o retiro foi uma bênção, as palavras sobre o sermão do monte, do capítulo 7, capítulo 5 em diante de Mateus, e que Jesus colocou ali grandes ensinamentos, e eu fiquei com a parte final praticamente lá do sermão do monte, que é a alegria de uma vida cristã justa e frutífera. E Jesus, lá no capítulo 7, do versículo 15 a 20, ele nos coloca uma palavra: pelos seus frutos os conhecereis. Que o Espírito Santo do Senhor aplique-se no coração dos irmãos. Eu fiz um rascunho aqui no meu verdadeiro notebook. E que a graça do Senhor esteja sobre nós. E que este convite à felicidade seja pleno e verdadeiro cada dia em nossa vida. Se eu tenho alguém aqui nesta noite que não experimentou ainda essa felicidade que o Espírito do Senhor coloca no nosso coração, é uma noite oportuna de entender isso. Nós estamos aqui nesta noite felizes e jubilantes. Não de uma felicidade que entrada de fora para dentro e depois que termina, e muitas das vezes traz angústia, tristezas e decepções. Mateus 7, 15 a 20. Pelos seus frutos conhecereis. Pensemos nessa palavra fruto, como cristãos no mundo de hoje, como servos do Senhor. Muito me alegro e fico feliz pelo Senhor, pelo que o Senhor tem nos dado. Um convite à felicidade. A palavra de Deus diz assim no capítulo 7, de 15 a 20. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvos de espinheiros ou figo de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, nestes versículos, irmãos, nos chama a atenção para os falsos profetas daquela época. E que nós, no decorrer da minha palavra, nós vemos que hoje existem os falsos mestres. Jesus, terminando aquele sermão maravilhoso, aplicação de muitas coisas, e mostrando muitas coisas ali, é uma verdadeira palavra maravilhosa que só pode ter vindo do Senhor na sua sabedoria. A aplicação das coisas espirituais com as coisas terrenas para que as pessoas venham entender as verdades de Deus. Como discerni-los, diz assim, Jesus está chamando a atenção para os falsos profetas. Como discerni-los e enfrentá-los? É pelos frutos. O que se ouve de uma pessoa que se diz cristão ou crente,
ou mestre, ou doutor da Bíblia, o que se diz assim, você vai saber se ele é um verdadeiro, é pelos seus frutos. Frutos aqui não é nada mais do que as obras, e isso incluía a doutrina que ensinam, isto é, obras de engano, e como diz a própria palavra, lobos com peles de ovelhas. Qualquer pregador ou mestres devem ser provados pelas verdades da palavra de Deus. Naquele tempo, Jesus chamou a atenção dos falsos profetas, porque eles ensinavam coisas diferentes daquilo que Deus já tinha orientado, ou aquilo que Deus gostaria que fosse falado. E hoje também não é diferente. Pode ter muitos sinais, mas estes têm que estar de acordo com a palavra. Tudo que foi dito no retiro, tudo que eu estou dizendo aqui agora, começando a dizer, tem que ser consoante à palavra de Deus. Hoje nós temos a Bíblia para confrontar se é verdade ou mentira. Hoje pela Bíblia nós podemos ver se aquela palavra é fruto de alguém que tem vida de Deus, que teme a Deus ou não. Somente a fé verdadeira produzirá o fruto das boas obras. A falsa doutrina só produzirá frutos ruins. Como estamos vendo hoje? Quais são os frutos que têm parecido nos testemunhos de hoje no mundo? Eles defendem a porta larga e o caminho espaçoso. Nós vemos em Mateus 7, 13 e 14. Interessante que no ensino judaico, para o entendimento bem pleno, a gente vê que como é um ensinamento maravilhoso. Caminho estreito, caminho largo. Porta estreita, porta larga. A árvore que dá bom fruto, a árvore que não dá bom fruto. Duas casas. Isso é um paralelismo importante para entendermos as coisas espirituais. Jesus os chama de lobos roubadores. Os falsos profetas daquela época, malignos incrédulos, que pregam aos imaturos, instáveis e fracos na fé. Olha, que estas características não estejam conosco, dando ouvido a palavras que não provêm de Deus. Imaturos, instáveis e fracos na fé. Esse é o campo próprio para aqueles que querem negar a palavra de Deus ou ensinar doutrinas diferentes. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 1, Pedro nos fala das características desses falsos mestres, dos falsos profetas. Naquela época de Jesus, um falso profeta, ele era mostrado lá no Velho Testamento, em Deuteronômio 13, 1 a 11, capítulo 18, 20 e 22, mostrava quem era verdadeiro e quem era falso. E aquele que era falso, ele era punido por morte. Mesmo alguém dentro do acampamento de Israel que levasse alguém a pecar, a transgredir as leis de Deus por falsas palavras, ele também era condenado à morte. Olha a seriedade daquilo que se ensina, do fruto que se apresenta. E segunda carta de Pedro, capítulo 2, diz assim no versículo 1: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidores, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. A palavra nos chama a atenção para isso. Jesus os chama de lobos roubadores, malignos incrédulos, que pregam as imaturos, instáveis e fracos da fé. Pedro está confirmando aqui na sua carta. A palavra nos chama a atenção aqui que são árvores ruins. Pedro está falando que são árvores ruins, e árvores ruins não podem produzir bom fruto. E nós que temos conhecimento, temos tido conhecimento da palavra, se nós não a tivermos, ou estar negligenciando ela,
nós vamos ter discernimento de entender isso. Diz que são árvores ruins e assim não podem dar bons frutos. Interessante que a gente vê algum fruto desses falsos mestres. Abordagem particular. Pedro chama atenção lá na época do Novo Testamento. Os falsos mestres chamavam os imaturos, incautos, para fazer os seus discípulos particulares. Sempre o falso mestre, ele está fazendo discípulo particular. A avareza é um dos pontos primordiais dos falsos mestres, que Pedro coloca. Atrevidos, eles não são fáceis. Animais irracionais. Irmãos, é a palavra que está dizendo. E do versículo 10 até o versículo 19, vamos ver mais alguma relação dessas árvores dos falsos mestres, que são árvores frutíferas. É porque, versículo 10, porque o Senhor sabe, versículo 9, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, e reservar sob castigos injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo em quem são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a luxúria carnal em pleno dia, quais nodos e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Ora, eram pessoas que estavam no meio do povo de Deus, participavam ali. Diz aqui: tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando. Engodar é como uma isca. O engodar é como uma isca que se coloca para pegar os incautos. E a palavra diz: almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da justiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles será reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais. Olha aqui, essas paixões carnais é o anzol, é a concupiscência da carne, o que eles ensinam, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aqueles que é vencido, fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enheredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Então nós vemos aqui nesse texto que nós lemos, de 2 Pedro 2:1, versículo 10 ao 19, são árvores ruins e assim não podem dar bons frutos os falsos mestres. E nós, como discípulos de Jesus, que fruto estamos apresentando com o nosso viver e falar? O que nós falamos no dia a dia? O que nós vivemos no dia a dia? Qual é o fruto que nós estamos apresentando? A Bíblia relatou aqui o fruto dos falsos mestres, como eles se portam. O que estamos apresentando no nosso viver, no nosso falar? Qual é o fruto? E como ter a alegria de uma vida cristã frutífera? Como ter essa alegria? Amém? Vamos abrir em João 12, 24, 26. Agora o Senhor nos chama a uma verdade, como cristãos. Evangelho de João, capítulo 12.
Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Se o grão de trigo não morrer, Jesus foi o exemplo. Quando a semente morre, ela produz frutos. A vida vem da morte. Interessante, quando nós nos batizamos, descemos a água do batismo como cristãos, crendo em Jesus, nós dizemos que nós morremos ali. Uma vida nasceu da morte. Quando a semente morre e produz fruto, a vida vem depois da morte. Tal princípio é aplicável na natureza, mas também no âmbito espiritual. Jesus foi o grão de trigo que morreu. Pela sua morte produziu muitas vidas, frutos para Deus. Por isso nós estamos aqui, porque Jesus morreu. A frase, ama a sua vida, refere-se àqueles que só querem servir a si mesmos. Aborrece a sua vida, refere-se a servir a Jesus. Então aquele que aborrece, a sua vida e serve a Jesus, ele produz o quê? Frutos. Temos que definir prioridades, dedicarmos totalmente a esta vida e ainda assim ter compromisso com o discipulado de Jesus. Por isso, os ensinos de Jesus há dois caminhos. Eu estou colocando dois caminhos: ou serve a esta vida, ou procura estar no discipulado de Jesus. Esses dois caminhos, a escolha é nossa. Para produzirmos fruto, eu tenho que estar no discipulado de Jesus, através da sua palavra. E aqui diz, aborrece a sua vida, refere-se a servir a Jesus. Temos que definir prioridades, temos que dedicar a Ele e ser compromissado com o discipulado dEle. Jesus é o exemplo que devemos aborrecer a própria vida para cumprir um propósito eterno. Qual é e como ter a alegria de uma vida cristã frutífera? Morrer nele. A alegria nesta vida nossa como cristãos, a alegria parte daquele momento que nós morremos no Senhor. Este é o exemplo que ele deixou para nós. Como ter a alegria de uma vida cristã frutífera? Morrer nele. É um paradoxo. Morrer para ser alegre, para ter alegria. Amém? João 15, no capítulo 15, versículo 4 e 5, depois o 16. No capítulo 15 de João, é falado sobre a videira e os ramos. A videira verdadeira é o Senhor, e nós somos os ramos. E ele diz no versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem é vós aqui? Somos todos nós. Sou eu e todos nós aqui. Ele está dizendo para mim e para você. Ele diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E apanham, lançam no fogo e queimam. Versículo 16, diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei que vades e deis fruto.
O Senhor nos escolheu, cada um de nós que estamos aqui nesta noite, para que produzamos fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceder. Permanecer significa ficar onde está, aonde a palavra disse para você estar. O cristão foi colocado em Cristo, essa é a sua posição. Você já pensou nisso? Nós somos o ramos que fomos enxertados na videira verdadeira. Nós estamos em Cristo. O cristão que está na videira, ele produz fruto. Uma maneira de nós julgarmos se uma pessoa que se diz cristão e não produz fruto, será que ele está realmente na videira verdadeira? Ou é um engano? Essa é a nossa posição. No andar diário, ele deve ficar em comunhão íntima com o Senhor. Olha, o ramo foi enxertado na videira. Onde está a videira está o ramo. Como é que no meu andar aqui, entre os irmãos, eu tenho um fruto? Quando eu estou lá fora, é outro fruto. Não pode, de maneira nenhuma. Se eu estou ligado a Cristo, o que vai sair do ramo só pode ser fruto bom. Não tem aonde, irmãos. Um ramo permanece numa videira por extrair toda a sua vida e alimentação dela. A minha vida e a minha alimentação vem de Jesus. Eu devo estar continuamente com Ele no meu andar. Se eu estou ligado com Ele continuamente, eu vou produzir fruto. Nós permanecemos em Cristo passando tempo em oração. Nós temos oração aqui na sexta-feira, amém? Mas Deus quer a sua oração com Ele. E muitas das vezes é essa aí que Deus está querendo, porque numa reunião de oração de muitas pessoas, você não oraria o que você tem que orar diante de Deus. Talvez os irmãos escandalizariam por ouvir a sua oração. Nós andamos em oração e caminhamos em oração. Não há momentos de oração na vida do crente. Quantas vezes eu entro dentro do meu automóvel para fazer o meu trabalho? Eu estou ali, ó, Senhor abençoa, já sai orando, Senhor, qualquer coisa, Senhor tem misericórdia. A gente está sempre, como diz, o crente tem que estar ligado. O fruto tem que estar ligado na videira. Será que o Senhor concordaria com isso? Senhor tenha misericórdia. Como é que estou ligado na videira? Lendo e obedecendo a sua palavra. É através da palavra que eu vou receber alimento, através da palavra que eu vou receber a água, a força, a seiva necessária para que eu venha produzir fruto. Não há aquele que não venha ler a Bíblia que não permita que a Bíblia vai transformar a vida dele. Há um ditado antigo: ou a Bíblia afasta você do pecado, ou o pecado afasta você da Bíblia. É duas maneiras de nós falarmos. É judaico isso, ensinamento romano judaico. Mostra os dois caminhos. Jesus era muito claro. Em comunhão com o seu povo, que é a igreja. Prova que eu estou frutificando, que eu tenho comunhão com a igreja. Não é só com o irmão separado, não. Porque a igreja toda é um corpo. Eu tenho comunhão com todos os irmãos. Individualmente eu tenho comunhão com o irmão, mas no grupo geral, na congregação, tem que ter comunhão com todos os irmãos. Isso é fruto. Estando continuamente cônscios de uma nossa união com Ele. Continuamente cônscios. Estar ciente da sua permanência em nós
providenciando-nos força espiritual e recursos. Aí vamos produzir fruto. Nós só podemos produzir frutos de um caráter semelhante a Cristo, vivendo em contato com Cristo constantemente. Não é só domingo à noite, ou na quinta-feira do grupo familiar, ou na reunião de oração. O resto, não, é constantemente. Isso é luta, é um processo. Hoje eu entendo muitas coisas disso depois dos meus 60 anos. Mas quando jovem eu também procurava andar também nessa comunhão constante. E o tanto que o Senhor me guardou. Eu estava sempre ligado. Constantemente. Porque aquele momento que nós deixamos a constância de estar ligado com Cristo, é a oportunidade muitas das vezes que o inimigo chega. Aí que ele chega. Aí vem as dificuldades. Deixemos a vida da videira fluir pelos ramos. Às vezes oramos: Senhor, ajuda-me a viver a minha vida por Ti. Seria melhor orar: Senhor Jesus, vive a Tua vida através de mim. Porque sem Cristo nada podemos fazer. Sem Cristo nós não vamos produzir frutos. Um ramo da videira tem um grande propósito: produzir fruto. E como ter a alegria de uma vida cristã frutífera? Permanecer nele. Antes, morrer nele. Agora, permanecer nele. Em Jesus. O fruto é produzido quando o ramo permanece na vide. João 15:5 diz: aquele que está em mim, produz. O fruto é produzido quando o ramo permanece na vide. E nós vemos que em Gálatas 5:22-23 fala de um fruto. Um fruto que tem 9 gomos. Que é o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso é para mim, é para você, é para a igreja, é para todo cristão. Dentro desse fruto, o que é o amor? É o que Deus é o que devemos ser. Lá em 1 Coríntios 13:7, que o amor tudo sofre. Está pronto para sofrer pelo amor? Por causa do amor a Cristo? Ou ao irmão? O amor tudo crê. Não crê nos falsos mestres, porque o Espírito do Senhor que habita em mim vai me dar discernimento, através do entendimento que Ele tem me dado, e também através do discernimento da palavra. O amor tudo espera. Ou você quer que o irmão seja do jeito que você é? Espera o irmão, ore por ele. O amor suporta. Isso é fruto. É uma parte do fruto do Espírito que habita dentro de nós. Alegria. O que é alegria? É contentamento e satisfação com Deus. Se nós estamos aqui porque nós temos satisfação em Deus. Eu acho que é impossível a pessoa estar numa reunião de crente que não tem satisfação com Deus. Se nós estamos aqui, é o contentamento e satisfação com Deus, né? Essa é a alegria verdadeira. Paz são as relações harmoniosas entre nós. Está no fruto do Espírito. Relações harmoniosas entre nós. Quantas às vezes ranhuras acontecem
Mas nós temos que ter paz. Longanimidade, o que quer dizer? É a paciência diante das aflições, irritações e perseguições. Longanimidade é o fruto do Espírito. É o fruto. O irmão Eli está com grande aflição, mas ele é longânimo, né? A longanimidade vai me ajudar. É do Espírito. Benignidade, sermos carinhosos com os nossos irmãos, isso é fruto. Já pensou lá fora, um crente não carinhoso com outro irmão? Que testemunho que dá? Isso não é fruto verdadeiro. Bondade, o que quer dizer bondade? É doçura mostrada para os outros. Às vezes há momentos que nós somos assim meio azedos, mas nós temos que mostrar doçura, reconhecer que eu possa estar azedando alguma coisa. É fruto do Espírito, eu tenho que mostrar isso. Fidelidade pode ser confiança em Deus e nos irmãos. Irmãos, uma coisa que eu tenho confiança é nos meus irmãos que estão aqui no presbitério, os irmãos que estão aí na colaboração e os irmãos que estão aqui. Eu vejo fidelidade na vida dos irmãos, em cada irmão há fidelidade naquilo que Deus tem colocado para ele, e sejamos fiéis naquilo que Deus tem nos dado. O Senhor tem nos dado, a visão da igreja como corpo na localidade. Nós temos que ser fiéis a isto, porque eu vejo pessoas que não entendem. Há casos de irmãos que gostam de um outro grupo, deixa o grupo aqui, vai para o outro lado. E o amor aos irmãos aqui, como é que fica? Isso é denominação, isso é sistema denominacional. Não agradei aqui para outro grupo, mas com a igreja não é assim não, meus irmãos. Se você não está gostando daqui, você vai ter que estar agarrado aqui até morrer. Isso é igreja. Mansidão é tomar um lugar humilde. E o domínio próprio? Irmãos, essa faceta do Espírito que está em nós, nós poderíamos controlar muitas coisas na nossa vida através do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo que habita em mim, ele me dá capacidade de ter domínio naquilo que pode estar me escravizando, aquilo que pode estar manchando o meu fruto, que pode estar colocando aí como diz, uma lagartinha dentro do fruto. O domínio próprio é o quê? É controlar a si mesmo. Eu muitas das vezes eu sou impetuoso. Às vezes eu penso às vezes um pouco meio rápido, e às vezes o pensamento sai meio rápido demais, Controlar a si mesmo, mas a gente vai aprendendo. É ouvir. Domínio próprio da luxúria. Hoje, nos dias de hoje, nos meios de comunicação, o que nós vemos é só o domínio próprio. Os olhos vira a página, Senhor, purifica os meus olhos, guarda minha mente. Domínio próprio das paixões, apetites e mau gênio. Amém? O fruto não se consegue com esforços humanos, é produzido na comunhão com o Senhor. É um viver diário. Na minha oração eu tenho que lembrar como é que está o meu amor, minha alegria, minha paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Espírito Santo, me ajuda nesta área, porque eu estou falhando aqui. É um viver diário, irmãos. É uma luta constante. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós
está dizendo a todos nós aqui, todos nós que estamos aqui, e a todos salvos em Cristo Jesus, no Brasil e no mundo, em qualquer parte. Não é Moisés, não é Paulo, não é Pedro, não é os apóstolos, é nós aqui. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. O que diz esse texto? Contemplando, olhando para o espelho. Qual é o espelho? É Jesus. A palavra nos mostra a pessoa de Jesus. No Sermão do Monte ele mostrou quem ele é, como ele quer, como devemos ser, como devemos crer. Isso é um espelho, a palavra é um espelho. Eu tenho que estar olhando pela palavra, a palavra, e olhando, eu estou parecido aqui? De glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então o Espírito Santo que nos leva a fazer essas coisas. Nós então, com a glória sempre crescente, refletimos o que contemplamos, recebendo força da verdadeira vida, somos capazes de viver uma vida feliz e frutífera para Deus em Cristo Jesus. Recebendo força da verdadeira vida, dos quais nós estamos enxertados se somos de Cristo. Somos capazes de viver uma vida feliz e frutífera para Deus em Cristo Jesus. A alegria do cristão está quando ele está produzindo fruto que agrade a Deus. João 15:11 diz: a nossa alegria, diz aqui, João 15:11: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós. O que acontece? A alegria do Senhor está dentro de mim. Essa alegria do Senhor dentro de mim, alegrando com os frutos da vida que tenho. O que diz? E o vosso gozo seja completo. O meu gozo, a minha alegria é completa em Jesus. Diz, a nossa alegria é completa, experimentando a alegria de Cristo dentro de nós. Aí sim, vamos ter a alegria de uma vida cristã frutífera. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, e que a nossa vida seja cada dia mais com frutos para o Senhor neste mundo. Amém? Glória a Jesus.